Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar juntos numa história muito forte, conhecida como o Grande Abismo. É uma parábola que, no fundo, nos coloca diante de uma escolha bem clara: agir ou simplesmente não fazer nada. E para começar, já vamos com uma pergunta que vai direto ao ponto para a gente refletir junto. O que é pior, hein? A maldade que a gente vê, a malícia declarada ou aquele silêncio de quem vê o errado e não faz nada? Essa questão vai ser o nosso fio condutor hoje. O que vamos ver aqui é um verdadeiro choque de visões. De um lado, a sabedoria do mundo, o jeito que as coisas normalmente são. Do outro, uma ética que exige uma ação radical. E tudo isso vai ser analisado através de uma única história, mas que tem um poder imenso. Então, vamos lá. Nossa primeira parte, a parábola da indiferença. É aqui que a gente vai encontrar o caso central para entender o que é apatia e o que ela pode causar. A história nos apresenta, primeiro, um personagem que tem tudo. Um homem rico que se veste com os tecidos mais caros, púrpura, linho fino. A vida dele é um luxo diário, um banquete sem fim. E aí vem o contraste, que é brutal. Do lado de fora do portão, jogado no chão, tem um mendigo. O nome dele é Lázaro. Ele está coberto de feridas e o maior desejo dele não é o banquete, mas só as migalhas que caem da mesa do rico. Bom, a vida passa, os dois morrem e tudo vira de cabeça para baixo. Acontece uma inversão completa. O Lázaro que sofria agora encontra consolo, e o homem rico que vivia no luxo agora está em tormento. É como se a justiça que não existiu na Terra fosse aplicada de forma definitiva. E entre os dois existe um grande abismo, uma barreira intransponível que ninguém pode atravessar. A ideia aqui é forte. As escolhas que a gente faz em vida têm consequências eternas e irreversíveis. Isso nos leva a uma análise mais profunda. O que exatamente foi o erro aqui? Vamos para a nossa segunda parte, o pecado do silêncio. Porque, veja bem, as fontes mostram que o pecado do rico não era ter dinheiro. O problema era a indiferença dele. Ele via o Lázaro todo dia e nada. Isso, hoje, tem um nome: cultura da indiferença. É quando a gente se acostuma a ver o sofrimento e ele vira paisagem, sabe? As pessoas se tornam como sobras, algo descartável. E tem uma frase atribuída a São Tomás de Aquino que resume isso de um jeito genial. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Ou seja, ficar em silêncio, ser passivo, não é uma posição neutra. É, na prática, ficar do lado da injustiça. E isso nos ajuda a reinterpretar até ideias bem conhecidas. Por exemplo, dar a outra face. Muita gente pensa que é ser passiva, aceitar tudo, mas as fontes aqui propõem outra visão, a de uma ação ética disruptiva. Não é sobre apanhar calado, mas sobre quebrar o ciclo da violência com uma atitude moralmente superior, que expõe um erro do agressor. Agora, a gente vai ampliar um pouco a discussão. Vamos falar sobre de onde vem a nossa sabedoria. Terceira parte: filosofia, um anzol ou a verdade. As fontes que estamos analisando alertam para uma coisa que chamam de vã-filosofia. O que é isso? Basicamente, é todo aquele raciocínio humano que parece super sofisticado, sabe? Mas que se baseia só em tradições e ideias do mundo e acaba deixando de lado a verdade que viria de uma fonte divina. E para ilustrar o perigo disso, usam uma metáfora muito forte. A filosofia humana é como um anzol. A isca parece ótima, né? Você acha que vai ser maravilhoso, que vai pescar um grande conhecimento, mas, no final, termina em desastre. A ideia é que ela atrai pelo orgulho intelectual, mas no fim aprisiona. E aqui fica claro o contraste entre dois caminhos. De um lado, essa vã filosofia, baseada em tradição humana, que levaria a um vazio espiritual. E do outro, o que as fontes chamam de suficiência em Cristo, que seria o caminho baseado na revelação divina e que levaria a uma vida completa, tanto espiritual quanto moral e mentalmente. Isso tudo nos traz de volta para a parábola, para o finalzinho dela. Nossa penúltima sessão, a suficiência da palavra. Lembra do rico em tormento? Ele implora para que Lázaro ressuscite e vá avisar os irmãos dele. Mas a resposta que ele ouve é demolidora. E é o ponto central de tudo. Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, não vai ser alguém que ressuscitou dos mortos que vai convencê-los. O que essa frase revela é um princípio fundamental. A verdade já foi dada. Ela já está disponível. O problema, então, nunca foi a falta de provas ou de milagres espetaculares.
O problema é a falta de um coração aberto para receber a verdade que já foi dita. E essa ideia de recepção se conecta perfeitamente com outra história famosa, a parábola do semeador. A semente é a mesma, a palavra da verdade, mas o resultado depende do solo. Se cai no caminho, é roubada. Nas pedras, não cria raiz. Nos espinhos, é sufocada. Só na terra boa é que ela realmente cresce e dá fruto. E isso nos deixa com uma pergunta final para levar conosco. Nesse nosso mundo tão cheio de distrações, de anzóis filosóficos, quais seriam os espinhos que hoje sufocam a verdade? E talvez o mais importante, o que significa, na prática, a gente preparar essa terra boa dentro de nós? Fica aí a reflexão.